Olá, rica noite a todos. Hoje o meu assunto é sobre testes para que a pessoa possa perceber se ela está colocando os outros em primeiro lugar, esquecendo dela mesma nessa atitude. Tá? E gratidão a todos que estão aí nos 3 aplicativos para a gente conversar a respeito desse assunto tão importante, né? Muitas clientes minhas têm essa questão e é muito importante ver isso, né? Não é só saber dizer não, não é só, é ir na origem da questão, né? Por isso que eu trouxe esse assunto hoje. Ele é um assunto muito importante, ele é um assunto que não pode faltar, né? E é bem interessante. Depois, no final, tem sequência de FT para ajudar você a ter resultados mais profundos. E é muito importante que você possa estar presente, participar, interagir, vou tirar suas dúvidas. Eu vou trazer aqui alguns testes, vou trazer um teste principal, ok? E a sequência FT que nós vamos fazer no final vai ajudar você a dar os primeiros passos para essa libertação. Porque assim, muitas mulheres vivem o perfil de pessoa que está sempre pronta para ajudar, que ela tem que ajudar, né? E na verdade, tem 3 grandes razões que as pessoas esquecem delas mesmas. E uma delas eu estou escrevendo aqui agora, porque eu havia me esqueci de botar na lista. E como é importante, né, a gente ter essa percepção, poder transformar isso, né? Muitos têm já essa percepção que se colocar em último lugar, tá? Mas não conseguem sair disso. Então, às vezes elas vão 20 anos para um psiquiatra, um psicólogo, usam medicação, são infelizes, são deprimidos, são bipolares, né? E não sabe qual é o motivo disso. E acabam concordando que isso aí é normal, vai ser para a vida toda, eu vou só gerenciar o estrago, né? E na verdade, o que vai acontecer rica noite, Rorival, seja bem-vindo, querido. E o que vai acontecer é que, na verdade, ela não tem que ficar gerenciando algo que parece infinito, que vai durar a vida inteira. Não, o que ela precisa fazer é perceber quais são as 3 grandes origens. Tá? Nós vamos, depois de perceber essas 3 grandes origens, nós vamos fazer um teste, nós vamos fazer sequência de FT para que esses resultados mudem para você, comecem a mudar, né? Dê o start de mudança. Então, o relacionamento, né, que a gente tem com a gente, que a gente tem com as pessoas, faz que a gente chegue a um monte de conclusões e que priorizar o outro é mais importante do que mantermos a nós mesmos como instrumentos, tá? Sem ter a chance de se alinhar, sem ter a chance de se reestruturar, sem ter a chance de começar, de viver, de avançar nos projetos que a gente tem perante a vida, perante nós mesmos, perante a interação com as pessoas mais próximas, perante a interação com o mundo. E aí é importante que a pessoa possa ter primeiro essa percepção, né, que muitos já têm, que acham que realmente estão só servindo aos outros, estão esquecendo delas mesmas. Hoje eu estava conversando uma que estava em live e ela disse assim, Nara, eu não tô nem pintando meu cabelo. Eu disse pra ela, olha, eu fiz a opção de não pintar mais, mas por que tu não tá... Aí eu gostava tanto de pintar meu cabelo, agora eu não tenho tempo pra nada. Eu não tenho tempo para fazer nenhuma coisa, eu não consigo gerenciar minha vida, viver o que eu tenho para viver comigo, eu não tenho espaço, eu não consigo viver mais assim, eu tô muito incomodada, eu tô muito irritada, eu tô muito sem perspectiva, eu me sinto impotente perante esses fatos.
E aí, as pessoas querem, às vezes, transferir essa responsabilidade da felicidade dela para os outros, né? Mas tem 3 grandes fatores que são as armadilhas. Indiferente de ter outros que venham a interferir em você, sobre você, com você, tá? Ainda tem essa questão de que nós temos essa ressonância, tem possibilidade de 3 pontos de ressonância, ou seja, 3 pontos de sintonia, 3 pontos em que a pessoa acaba, mesmo percebendo que ela está se colocando em último lugar, ela também tem essa possibilidade, né, de não conseguir fazer mudanças porque ela não está usando nenhuma ferramenta que transforme isso para ela, né? Então, faz parte do propósito de vida da pessoa estar ciente dessas 3 origens, faz parte do propósito de vida dessa pessoa, depois que perceber essa ciência, tomar uma atitude de transformação para outros resultados, para entrar num outro patamar de existência, um novo patamar de realização, um novo patamar de transformação. Tá? Então é muito importante essa questão assim de chegar e poder se perceber como se fosse um machado, como se a pessoa fosse um médico. Como é que ela tem que estar para funcionar? Tem que estar bem, tem que ter um tempo para si, né? Tem que ter, eleger prioridades, determinar tempo para refazimento, ter um tempo do dia para si, para relaxar, para desestressar, tá? Para fazer o bem para os outros, mas que também seja bom para si, tá? Que não liquide com a sua estrutura, que não liquide com o seu as suas realizações interiores, que não zere, porque se ela tem um corpo, ela precisa cuidar desse corpo. Se ela tem se ela tem coisas para serem feitas que são da alçada delas e ninguém pode fazer no lugar delas, elas precisam dedicar esse tempo para isso. Então, quando as pessoas querem outros resultados, elas precisam fazer por elas, né? E na origem dessas questões. Então, assim, indiferente das pessoas acreditarem, é alguém que está me incomodando, que está me obsediando, né? Tem que ir lá e olhar esses 3 pontos, né? Esses 3 pontos não podem faltar para que a pessoa possa ter outros resultados, ok? Então aí, quando a pessoa quer outros resultados, ela vai precisar fazer por ela vai precisar fazer a parte dela, tá? Se ela tem necessidades, é ela que supre. Se ela tem prioridades, ela que precisa eleger essas prioridades. Se ela tem que se instrumentalizar por algum motivo, tá? Ela precisa arranjar esse tempo para se instrumentalizar, para se refazer, tá? E isso não é responsabilidade de mais ninguém, é retomar as rédeas da própria história e ir à frente, ir avante, né? Se sentindo bem com ela, fazendo melhor por ela e sendo aquele que promove ir na origem dos fatos, botar luz nesses fatos e a partir daí se reerguer, voltar para ser o melhor que pode ser. Né? Ser a melhor fruta do pé, ser aquele que vai mais longe porque está mais leve, né? Então, os motivos que as pessoas se colocam em último lugar, tá? Eu botei aqui como último item a lealdade à tribo de origem, que é relacionada diretamente a famílias grandes. Essas famílias grandes, elas têm... Olá, Miriam, rica noite para você, querida. O problema das famílias grandes é que elas acabam se comprometendo para aliviar o fardo do pai e da mãe, elas se comprometem, principalmente os mais velhos da família, né? Eles se comprometem a ser os pais e mães número 2, né? Para aliviar esse fardo. Então eles correm para tudo, eles correm para desfazer os problemas, para resolver as questões. Sempre vai ter coisa para resolver porque eles fizeram esse decreto de tal maneira
que para mostrar que eles estão juntos, para mostrar que eles não são um fardo, aquelas famílias de 8 filhos, 6 filhos, 10 filhos, né? Então tem sempre um ou dois que vão, normalmente em cada família tem um, ok? E que vai fazer essa questão de ser aquele que ajuda, que não é um fardo, que mostra que não é um fardo, ok? E toda vez que as pessoas sentem essa sensação que elas são um fardo, tá? Elas vão fazer de tudo para mostrar, e entra já no segundo item, né? Para mostrar que elas têm valor, tá? Isso é ligado diretamente à rejeição. Então, o primeiro item é aquela necessidade de mostrar que não está sobrecarregando a família, que está aliviando o fardo dos pais. Tá? É um motivo que acontece muito comum nas famílias grandes. Depois, o segundo item é: eu fui rejeitado no meu nascimento, ou não me sinto aceito por algum motivo, tá? E aí acaba sacrificando seus espaços, a sua busca eterna pelo amor, faz com que a pessoa tenha essa vivência assim difícil de conseguir se ver agindo sem ter que se esquecer de si. A maior parte do tempo as pessoas esquecem delas mesmas. Então, o primeiro item eu falei das famílias grandes, depois eu falei, estou falando agora dessa questão da pessoa, por algum motivo se achou um erro, se achou um fardo, que foi algo que não veio na hora certa, ou teve alguma atitude que interpretou como um grande erro, tá? Então aí começa a tentar, vai naquela batalha para mostrar que não é um erro, que não é um fardo, que não é um peso, tá? E aí vai nessa busca eterna também por mostrar que tem valor, que merece apreço, que merece reconhecimento. Eu tenho uma amiga minha que até ela fazer a passagem, ela tinha aquela questão da busca do reconhecimento, e ela já tinha mais de 60 anos, ela ainda tinha essa necessidade de ser reconhecida, uma coisa muito triste, porque a pessoa está sempre em sofrimento, né? Ela ainda é aquela criança pequena que está em sofrimento, que não sente o amor, então ela está buscando o amor para que ela possa um dia, quem sabe, ser reconhecida, né? E na verdade é uma obsessão querer ser reconhecida por aquela pessoa, sendo que ela precisa reconhecer as suas necessidades, as feridas que tem, e ela precisa transformar isso nela. É ela que cura essas feridas, ela é o adulto que cura as feridas da infância, da adolescência, ela é essa adulta, ele é esse adulto que faz esse trabalho de base tão bonito, tão carinhoso consigo mesmo, que é ir na origem das questões, colocar luz, trazer, resgatar aquela criança ferida, que é a criatividade, que é a luz, que é a sabedoria, que é a possibilidade de transformação, que é o amor próprio, que é a cura do passado, e largar a insistência em querer que uma pessoa em específico ou um grupo de pessoas em específico sejam os supridores deste amor, ok? Aceitar que pode vir amor de outras fontes. Puxa vida, isso é forte, né? Aceitar que o amor pode ser muito maior do que a migalha que às vezes a gente recebe de uma pessoa que também é doída, é sofrida, também tem as suas feridas interiores e também está buscando amor, tá? Então, é criança ferida com criança ferida. Uma pessoa que tem uma criança ferida vai gerar uma outra pessoa e vai tentar refletir nela todas essas frustrações, tá? O que acontece nos relacionamentos que são relacionamentos difíceis, relacionamentos tóxicos, seja na família, fora da família, no par romântico, entre parentes, tá? Tudo em função que as pessoas que são
disfuncionais, e a maioria tá encontrando outras pessoas ou tá trazendo outras pessoas ao mundo e tá tentando externalizar isso, porque na verdade até então, até os anos até os anos 90 por aí, as pessoas não conseguiam fazer isso rapidamente, removendo essas marcas do corpo. O que acontecia é que se a pessoa fizesse uma acupuntura, ela não estava acompanhando qual era a causa emocional e não estava saindo dessa ideia fixa que é uma pessoa que precisa suprir esse amor. Ok? E não é nenhuma pessoa exterior, até é uma pessoa, mas não é uma pessoa externa, é ela mesma, ok? É ela mesma como adulto que faz esse resgate. Então, assim, quando a gente fala de lealdade à tribo de origem, tem essa questão das famílias grandes que eu comentei, a questão da gente se sentir rejeitado em algum nível, em algum momento da nossa existência, ter sido apontado um erro nosso e a gente interpretou como que nós tenhamos cometido um crime capital, e a partir daí vem o terceiro item, que é a autossabotagem. Bom, a autossabotagem pode acontecer por duas grandes vertentes, ok? Uma delas é pelas feridas emocionais, e aí a gente chega à conclusão que a gente não tem valor e não merece o melhor. Fiz algo, em algum momento fui uma pessoa muito, que não agi de uma maneira socialmente aceita ou socialmente solicitada, né? E aí a pessoa vai lá e ela tem aquele relacionamento com ela mesma, um relacionamento difícil, um relacionamento não aprovado, um relacionamento rejeitado com ela mesma. Então essa é a primeira faceta. E aí ela vai criar a autossabotagem para impedir que as suas vergonhas sejam expostas na Medina, né? Para impedir que ela cometa mais vergonhas também, tá? E a segunda faceta, que muitas vezes, hoje eu estava conversando com uma cliente, e ela não aceita isso, e aí por isso que a vida dela está empacada, ela empacou na ideia, tá? Ela empacou nessa ideia, que ela precisa mostrar para o pai que ele errou e ela é o exemplo para mostrar para ele. Então ela se mantém quebrada. Né? Ela é a pessoa também que se doa muito, porque ela sabe que o pai nunca a reconheceu como filha, nunca fez nada para ajudá-la, e aí a pessoa fica tentando mostrar para o outro que errou, mantendo-se quebrado, mantendo-se em processos de autossabotagem, ok? E aí eu mandei a mensagem para ela e disse assim, olha, a indiferença que tu sente perante a questão com teu pai, e a gente nunca fez nenhum atendimento para isso, isso significa que você tá com tudo isso guardado aí e tá gerando uma autossabotagem para mostrar para ele que ele tá errado. Um silêncio, nenhuma resposta mais veio de mensagem. Ela queria porque queria saber, porque ela estava tendo tantas pessoas que não pagavam para ela. Primeiro, a pessoa não tem que ficar emprestando dinheiro, assim, a dor tem direito, já sabendo que a pessoa não tem crédito, né, ficar emprestando. Eu mesmo já caí nessa, mas ainda era questão de reconhecimento e questão de processos financeiros dos meus pais, que eu importei como verdades, né. E aí, na época, eu fiz isso, na boa vontade, teoricamente na boa vontade, mas qual era a questão por trás? Eu estava só revivendo os processos que por lealdade à tribo eu não tinha soltado ainda. Do sofrimento dos meus pais nas finanças e tudo. Mas aqui eu tô falando dessa questão de tentar mostrar para o outro que ele errou, que ele fez mal. E aí a pessoa se mantém quebrada, ela se mantém na mesma. E ela não vai querer largar aquilo ali até que o outro se redima, que assuma que errou, que não fez como poderia, que
que não aceita que errou, que não pede desculpas, e aí a pessoa vai ficar, tá, sem ter outras vivências, porque aquela pessoa não muda, ou porque aquela pessoa não vê o exemplo, porque aquela pessoa não aceita a atitude e o comportamento. Tá? Então, como é importante a gente poder identificar essas três possibilidades, né? E essas perguntas, elas não são diretas, elas não são assim, faz uma pergunta que eu respondo agora. Não, é perceber como é que essas três condições, na verdade são 4, mas 2 estão dentro da autossabotagem. Na verdade, eu vejo tudo isso como autossabotagem, né? A pessoa se colocar em último lugar. Mas a questão toda é que a autossabotagem em específico vão ser atitudes que vai fazer com que a pessoa fique no mesmo lugar, ou que fique quebrada, ou que então fique se esforçando mais que o necessário, dando tudo de si, porque na verdade era isso que ela queria que a outra pessoa fizesse. E isso é uma atitude inaceitável para quem quer evoluir, para quem quer ter uma vida mais saudável, para quem quer parar de ter uma vida de espelho retrovisor. Então, o machado precisa de tempos em tempos ser afiado. Como é que se afia o machado? A gente vai ter que parar um pouco. Vai precisar de uma ferramenta específica para isso. E vai precisar aplicar a ferramenta até obter o resultado desejado. Então, quando a pessoa quer parar com atitudes repetitivas, ela precisa primeiro se dar conta que tem essa atitude, depois pegar uma ferramenta como a EFT para fazer esse trabalho de liberação do corpo, dos meridianos, que hoje são considerados tecidos, é parte da carne humana, já foi detectado, é o sistema primovascular, é um novo sistema corporal, desde 2016 que ele foi detectado, e as comprovações científicas estão na internet, já fiz vários vídeos a respeito disso. Então, quando o corpo tem essas marcas, principalmente na técnica chamada de traumas, seja ele pequeno, médio ou grande, sejam traumas físicos ou traumas emocionais, o que vai acontecer é que a pessoa precisa muito parar um tempo, todos os dias, de 10 a 20 minutos, aplicar a ferramenta EFT, e aí ela começa a mensurar os resultados. Ela para de ser aquele que não aguenta mais se colocar em último lugar e continua se colocando em último lugar, para ser uma pessoa que tem uma vida de co-criador, uma vida produtiva, uma vida que honra o corpo que tem, a existência que tem. Então, a importância das pessoas perceberem isso, como é indispensável. Se a pessoa está se colocando em último lugar, mas ela está feliz, que ela continue fazendo isso. Mas se ela está se sentindo desconfortável em algum nível, é importantíssimo olhar esses 3 aspectos que eu falei aqui há pouco para vocês. Então, na condição em que a pessoa se acha ou uma fraude, ou que errou, ou que é inapropriado, é a autoestima que está mal, né? Precisa ser trabalhada. E depois, no caso que quer mostrar que o outro errou, a gente não é juiz de ninguém, a gente não está aqui para transformar ninguém, nem fazer as pessoas mudar de ideia sobre nenhuma hipótese, porque muitas vezes a gente nem consegue controlar o próprio intestino, que dirá controlar a atitude dos outros, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Então, se a questão for baixa estima, o que a pessoa precisa fazer então para se amar mais? Aprender a se aceitar como é, abraçando a si mesmo nas suas feridas emocionais, curando as mesmas. Como então sair da autossabotagem?
Primeiro, aceitar essa condição. Precisa aceitar. Nada de ficar resistindo. No momento que está resistindo, mais ainda está camuflado e mais a autossabotagem está ativa. Ok? Depois do reconhecimento, lembrar que não está aqui para modificar ninguém. Somente quem sabe a si mesmo. E, na verdade, modificar os registros no corpo. O ser espiritual que a gente realmente é muito maior que tudo isso, está conectado com o todo, é a ferramenta corpo que está com problemas. E aí é a gente mesmo que gerencia como proprietário da ferramenta, né? É a gente que leva para molar, a gente que leva para manutenção, para o médico, para o que for necessário, né? Para massagem, para lavar, secar, vestir. Agora aqui tá frio, então eu já tenho que botar blusão de lã, eu tenho que botar não sei quantas camadas de roupa, e assim a gente vai, né? Então a gente faz isso com o corpo, mas também faz isso com os nossos eventos traumáticos, ok? As nossas desventuras pessoais, desventuras familiares registradas no nosso corpo também. E aí, em terceiro lugar, respeitar a velocidade de transformação das pessoas, que daí a gente não vai querer modificar o outro, como a gente respeita a própria velocidade de transformação dos nossos hábitos. Okay? Então, quando a pessoa chega e diz, eu não sou aquilo que eu gostaria, ela vai ter que bolar um plano de ação para ter outros resultados. Eu concordo, eu também não sou tudo aquilo que eu gostaria de ser, ok? Mas eu tô do meu lado nessa transformação, eu me dou apoio, eu me dou suporte. Eu sou aquela que busca ferramentas para ter outros resultados. E aí a ferramenta que me completou foi a EFT, a partir de 2010, abril de 2010 que eu comecei a usar. Até então eu usava as técnicas do Alexander Lowen, a bioenergética, que me faziam muito mal, eu me sentia muito mal durante as liberações dos cinturões, né? E eu achava que tinha que ter uma maneira menos dolorida, menos sofrida, para eu chegar onde eu precisava, que era deixar o passado no passado, ser eu, me eleger como prioridade na minha vida, porque a vida é minha e é minha responsabilidade, ok? Tudo isso eu já sabia, tanto que eu já vinha há quase 20 anos buscando técnicas. Na verdade, oh meu Deus, eu acho que é mais até, ok? Há mais de 20 anos eu já vinha buscando técnicas lá em 2010. Quando eu encontrei a EFT, eu disse a resposta para todas as minhas orações, as minhas preces, tá? Que tinha que ter, eu tinha uma fé extrema, tem que ter algum método que possa me trazer mais conforto, mais alegria, resultados objetivos, menor sofrimento. E aí foi com essa técnica que eu comecei a desvendar as minhas questões mais profundas, minhas feridas mais ocultas, e entrei num outro patamar de relacionamento comigo, ok? E o mais importante é o relacionamento que você faz com você mesmo. Quando você está se colocando em último lugar, você não está se relacionando com você. Quando você está achando que cometeu um grande erro e merece castigo por isso, você também não está se relacionando com você, você está se colocando à margem. Okay? Então, quando a pessoa chega e tem esse tipo de atitude com ela mesma, ela está se violentando, ela está fazendo um trabalho contra ela mesma, ela está desperdiçando a energia, ok? Então, eu quero aqui, antes de encerrar, fazer uma sequência de EFT. Olá, Glaucia, olá, Miriam. Uma sequência de EFT que vocês possam, então, a partir daí, ter outros resultados, ter outras vivências, ter outras experiências, mas é um trabalho aqui que eu vou fazer um exercício antes, que é só o processo de detecção, ok? E ele não é um trabalho conclusivo, e dentro dessa detecção, vocês
tenha a condição de se perceber. Podem surgir muitas perguntas a respeito dessa detecção. Para mim é bem óbvio, porque eu trabalho com isso há muitos anos. Trabalhei primeiro em mim para depois usar essas ferramentas em outras pessoas. Algumas ferramentas eu criei para isso, né? E algumas ferramentas eu uso de outros especialistas que eu tenho autorização para usar, ok? Mas indiferente de ser criada por mim ou autorizada para usar, é importante que as pessoas possam, depois de fazer os testes, perceber aonde elas estão, ok? Então, quando eu faço, por exemplo, a imagem no espelho, a pessoa se olhando no espelho e vendo o seu corpo, e alguém chega e diz assim, não, Nara, eu não vejo nada no espelho. Quer dizer que a pessoa não se percebe. Tá? E realmente essa pessoa não se percebia porque ela usava muita medicação calmante. Tá? Eu disse, olha, um dos motivos pode ser uma grande rejeição ou pode ser o uso de medicamentos. Ela disse, eu uso calmantes porque eu sou depressiva, e eu sou deprimida e eu preciso dessas medicações. E aí eu disse para ela, olha, se tu curar as questões emocionais que tem por trás, a medicação, ela não vai na origem da questão e pode ser que tu receba uma libertação dessa medicação aí. Porque tu vai começar a se sentir bem, vai começar a se sentir normal. A medicação, ela oblitera, ela abafa, ela esconde as sensações, tá? Tu não sente nada de ruim, mas tu também não sente nada de bom. Então, tu perde um senso muito importante, que são como tu te sente. Tu perde um termômetro indispensável, que vem no teu corpo, que é de graça. Mas não posso ficar me sentindo mal o tempo inteiro. Então, precisa investir numa ferramenta que transforme isso para você. A medicação não transforma, a medicação é só um paliativo. Ela é só um entorpecimento. Entorpecer, ficar dormente, fica escondido. Tu fica distante da coisa, mas tu não sente nada. É que nem um iceberg. O iceberg, pelo menos, tu vê a ponta dele para fora d'água, né? Agora, se é um iceberg subterrâneo, né, dentro do oceano, dentro do mar, tu não vai ver quais são as consequências daquilo ali. Então, muito importante a gente poder ter essa possibilidade de transformação, né? Primeiro se perceber e depois aplicar a ferramenta para transformar. Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Quero que vocês respirem fundo, depois tem sequência de EFT e depois hora de dar tchau. Então, respirem fundo. E solta. É importante agora que vocês fechem os olhos. E se imagine na idade entre 6 e 9 anos. E os seus pais daquela época, ok? E aí eu quero que você pequeno, diga para seus pais da época que mesmo com seus altos e baixos, você se ama como é, indiferente da opinião deles. Qual a reação deles? E qual a sua reação à reação deles? Como você se sente a reação deles? Ok? Isso dá uma sequência linda de EFT. Mas aqui eu estou usando só como um instrumento de detecção para ver o quanto você ainda é dependente da opinião materna e paterna. E aí vem um grande equívoco sobre o que é realmente amar. Se você ama a pessoa, não significa que você precisa aceitar tudo que elas dizem. Você não precisa aceitar tudo que elas dizem como verdade, como única verdade. Você pode ter as suas, se amar, apesar de como compreendeu a ação dos pais. Muitas vezes é só um registro no corpo. Esse registro no corpo é que precisa ser alterado. O espírito que você é,
não tem nada a ver com esse corpo. O corpo é só uma ferramenta e a possibilidade de exercício. Para aprender a usar as ferramentas de nascença, para canalizar luz para o planeta. Você não é o corpo. Você não é a sua mente. Já fiz uma live sobre isso também. Você tem que ver os replays lá no meu canal do YouTube. youtube.com/naramuller com 2 L's. Então, assim, agora a gente vai fazer um exercício. Vocês podem usar essas questões como parâmetro, ok? Deixa eu só botar aqui no início da sequência. Aqui. Achei. Achei o início. Então, são 2 dedos, ponto de karatê, lateral da mão. Toques suaves. Repitam depois de mim. E mesmo que não seja o assunto de vocês, pode fazer que vai dar resultado em outras áreas, ok? Mesmo que em algum momento me senti rejeitada ou erraram comigo, eu aceito dizer não quando assim desejar e precisar. Mesmo que em algum momento me senti rejeitada ou erraram comigo, eu aceito dizer não quando assim desejar e precisar. Mesmo que em algum momento me senti rejeitada ou erraram comigo, eu aceito dizer não quando assim desejar e precisar. Topo da cabeça, bem no ponto da moleira. Continuo com os 2 dedos lá. Não me aceitaram. Entre as sobrancelhas. Em algum momento me rejeitaram. Ou ainda agiram errado comigo. Eu posso me aceitar mesmo assim. Embaixo do nariz. E me dar o tempo necessário que preciso. Embaixo da boca. Para ser o melhor instrumento possível. Osso da clavícula. E pode ser qualquer um dos 2 lados. Validando minha existência. Embaixo do braço é 4 dedos abaixo da axila. Eu me liberto das amarras de toda forma de autossabotagem. Voltamos ao topo da cabeça. Para tentar mostrar que erraram comigo. Entre as sobrancelhas. Que não me amaram o suficiente. Canto do olho. Eu aceito ser aquele que não precisa provar nada para ninguém. Embaixo do olho. Eu aceito o meu próprio ritmo. Embaixo do nariz. Eu dou tempo ao meu corpo. Embaixo da boca. Eu me nutro com amor e aceitação.
osso da clavícula. Eu aceito curar essas feridas emocionais. Embaixo do braço. Mesmo que leve algum tempo. Topo da cabeça. Eu aceito que não preciso transformar ninguém. Entre as sobrancelhas, às custas de meus sacrifícios. Canto do olho. Físicos ou mesmo emocionais. Aí embaixo do olho eu aceito me cuidar. E embaixo do nariz eu aceito ser aquele que cura as próprias feridas. E embaixo da boca. Para quando realmente puder, osso da clavícula, agir com o meu melhor potencial. Embaixo do braço. Para o meu mais alto bem e todos os envolvidos. Respira fundo e solta. Então ficou aí uma sequência de FT, ficaram algumas perguntas importantes, 3 aspectos de se colocar em último lugar, e a gente foi na origem de uma das questões. Eu agradeço a presença de todos aqui no Insta, no Face e no aplicativo que eu estou também. E eu quero desejar a todos do Face e do Insta uma rica noite. Beijo, tchau!